aqui, fica mais fácil. Bom dia! Seja bem-vindo à nossa última aula de Química de 2020. E aí, na nossa última aula, obviamente, vamos mexer com revisões. Qual que é o grande objetivo da aula de hoje? Isomeria e os princípios das reações orgânicas. Vamos ver até onde a gente consegue ir dentro desse processo de revisão. Porém, o primeiro assunto a ser revisado, tomem as suas devidas notas, vai falar sobre isomeria. Iso igual, meros, fórmula. Ao pé da letra, isomeria significa a mesma fórmula. Porém, existem dois tipos de isomeria. A isomeria plana ou isomeria constitucional. Anotem, tomem nota desse esquema. Então, eu vou mexer aí com um negócio chamado mapa mental ou mapa conceitual. Você não precisa escrever muitas definições. Um esquema, uma única parte do teu material resolve esse sistema. Então, a isomeria plana ou constitucional é aquela que envolve comparação entre as cadeias. A questão começa sempre assim. Dados os compostos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou dados os compostos A, B, C, D, E, F, G, H. Com base nesses compostos, entre os compostos 1 e 2, 2 e 3, 1 e 6, 5 e 6, existe a isomeria D, e aí você vai trabalhar uma dessas 5 isomerias planas. O que eu fiz? Eu fiz uma pequena divisão. Primeiro, para ter isomeria, é necessário que os compostos apresentem a mesma fórmula molecular. Na hora que você percebe que os compostos têm a mesma fórmula, segunda coisa que você analisa, a função. Se esses compostos apresentarem a mesma função, ou eles vão ser isômeros de cadeia, posição ou metameria. Como é que eu faço para diferenciá-los? Obviamente, na isomia de cadeia vai mudar o quê? A cadeia, ou seja, uma cadeia aberta, a outra é fechada, uma é normal, outra é ramificada, uma é saturada, a outra é insaturada. Na isomeria de posição, troca a posição. Só cuidado. Existe também uma isomeria que troca a posição, que é metameria ou compensação. Tá, professor? E como é que eu vou saber na prova se é uma isomeria de posição ou se é uma metameria? É aí que entra a palavra-chave, heteroátomo. Para que aconteça metameria ou compensação, deve mudar a posição. Mas muda a posição de quem? Do heteroátomo. Então, para que aconteça isomeria de metameria ou compensação, muda a posição do heteroátomo em cadeias heterogêneas. Tá, professor, se não tiver cadeia heterogênea, aí é a posição. Então, a isomeria de cadeia troca a cadeia. Na isomeria de posição, troca a posição. Mas a posição de quem? Da dupla, da tripla, do radical, da função orgânica. Agora, metameria ou compensação deve obrigatoriamente trocar a posição do heteroátomo. Do heteroátomo. Agora, se os seus compostos apresentarem funções diferentes, ou é isomeria de função, porque quando as funções são diferentes, ou é tautomeria. Tá, professor? E na hora da prova, como é que eu vou saber quando é que é a função e quando é que é a tautomeria? Fácil. A tautomeria precisa obrigatoriamente de quem? Do enol. A tautomeria precisa obrigatoriamente da função enol. Se tiver enol com mais alguém, é tautomeria. Se não tiver enol, é função. Ponto. Um esquema bacana para você trabalhar em questões de vestibular. Então, na hora que você for olhar a isomeria plana ou constitucional, você vai comparar. Os compostos têm a mesma função? Tem. Ou é cadeia, quando muda a cadeia, ou é posição, quando troca a posição. Agora, se trocar a posição do heteroátomo, é metameria. Agora, se as funções forem diferentes, ou é função ou é tautomeria. Para ter tautomeria, precisa do enol. Anotaram isso? Colocaram isso no papelzinho, isso é importante. E lembrando que todos esses slides já estão disponíveis para você lá no seu caderno do A+, juntamente com o arquivo lá das questões. São 24 questões para você trabalhar todo esse esquema de função, isomeria e reações. Tá. Agora, isso é isomeria plana. A outra isomeria que vai me interessar é a chamada isomeria espacial ou estereoisomeria. Quando eu falo em estereoisomeria, dá uma sensação que ela é diferente da isomeria espacial, e é a mesma coisa. O prefixo estéreo significa espaço. Portanto, isomeria espacial ou estereoisomeria é a mesma coisa.
E quais são os dois casos de isomeria espacial? Primeiro caso, isomeria geométrica, ou chamada isomeria cis-trans. Se bem que o cis e trans foi modernamente atualizado. Hoje não se chama mais isômero cis nem isômero trans, se chama isomeria Z. Z para cis e E para trans. Já vou trazer todas essas informações para você revisar esse conteúdo importante. E um dos principais conteúdos cobrados pelo Enem. Cis e trans aparece muito na prova do Enem, então fica bem atento. Então, o que acontece? Novamente, esquema. Toda a matéria teórica de isomeria geométrica cabe numa única tela, num único esquema. Então, o que é necessário para ter isomeria geométrica? Deixa eu colocar aqui devagar, que ele vai entrar assim, pronto, melhor. Então, vejam bem. A isomeria geométrica, ela vai ter ou cadeia aberta ou cadeia fechada. Na cadeia aberta, é necessário que você tenha a dupla ligação, mais ligantes diferentes em cada carbono de dupla ligação. Isso para a cadeia aberta. Agora, se eu tiver uma cadeia fechada, pelo menos, pode até ter mais, pelo menos 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes. Uma ênfase nesse plural. Então, a ideia... Vou dar uma travada aqui, deixa eu só um pouquinho, deixa eu voltar agora. Vamos ver. Agora foi. Então, veja bem, o que acontece? Para que aconteça isomeria geométrica em cadeia aberta, dupla ligação, mais ligantes diferentes em cada carbono de dupla, e na cadeia fechada, pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Quando você tiver essas condições, você vai ter 2 isômeros, o cis e o trans, não é ou, é cis e trans. E a atualidade, Z virou antigo cis e E virou antigo trans. Então, hoje, nós temos a chamada isomeria Z. Z para cis e E para trans. A professora não aparece lá embaixo, até que é melhor. Então, já vou colocar o cis e trans numa outra definição, que fica mais fácil para vocês compreenderem. Então, olha só. Para que aconteça isomeria geométrica, é necessário que a cadeia aberta tenha dupla, mais ligantes diferentes em cada um dos carbonos de dupla. Isso para a cadeia aberta. Na cadeia fechada, pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Quando você tiver essas condições, você vai ter 2 tipos de isômeros, cis e trans, que de forma moderna foi atualizado para isomeria Z. Z para cis e E para trans. Professor, esqueci o que é um cis e o que é um trans. Já vou fazer esses comentários já. Então, a ideia da isomeria cis e trans está aqui. Ah, professor, mas eu não vou lembrar dessa teoria. Sabe aquela frase? Ah, professor, eu não entendi. Quer que eu desenho? Eu desenho para você. Então, as 2 condições estão aqui, para a cadeia aberta e para a cadeia fechada. Então, para a cadeia aberta, o que é necessário? O nosso desenho aqui, ó. Eu tenho a dupla. Cada um desses carbonos de dupla deve ter ligantes diferentes. Eu vou chamar esses ligantes de A1 e A2 num carbono, e R1 e R2 no outro carbono. Então, eu vou colocar cores distintas para ficar mais fácil. O A1 diferente do A2 e o R1 diferente do R2. Esse é o desenho que é necessário para que uma cadeia aberta tenha isomeria geométrica. Também é interessante que você anote. Para quem anotou lá os esquemas teóricos, anote os desenhos. Na cadeia aberta, dupla ligação, mais ligantes diferentes em cada um dos carbonos de dupla. A1 diferente do A2 e R1 diferente do R2. Professor, o A1 pode ser igual ao R1? Pode. O A2 pode ser igual ao R2? Pode. A2 pode ser igual ao R1? Pode. O que não pode, A1 ser igual a A2 ou R1 ser igual a R2. Isso não pode. A única coisa que não pode, os ligantes serem iguais. Está aí o nosso desenho para uma cadeia aberta. Tá, professor, e para a cadeia fechada? Para a cadeia fechada, você vai trabalhar da seguinte forma. Eu tenho um ciclo, o menor ciclo possível, que é o ciclo propano. Só que daí o que acontece? Lá na extremidade, eu vou colocar um A1 diferente do A2 e um R1 diferente do R2. Ou seja, para uma cadeia fechada,
ter isomeria geométrica, é necessário que, pelo menos, se aquele carbono de cima também tem ligantes diferentes, melhor ainda, mas pelo menos 2 carbonos no ciclo com ligantes diferentes, A1 diferente do A2 e R1 diferente do R2. Anotaram os desenhos? Então, olha só para retomar. O que é necessário que vocês lembrem sobre isomeria geométrica? Que para uma cadeia aberta eu preciso da dupla mais ligantes diferentes. E para uma cadeia fechada, apenas 2 carbonos com ligantes diferentes. Fechou? Quando você conseguir identificar essas teorias, como é que eu chamo os isômeros da isomeria geométrica? Cis e trans. Só que de forma antiga. Veja bem. Tipos de isômeros. Forma antiga. O que é o isômero cis? Os ligantes iguais, aqueles que apresentam a menor massa. Veja bem. Cis. Ligantes iguais, os mais leves, geralmente hidrogênio, no mesmo lado do plano. Então, o cis significa igual e trans, opostos. Se você analisar a palavra cis, mesmo lado. Mas o que vai estar do mesmo lado? Os ligantes de menor massa. Já o isômero trans, ligantes iguais àqueles de menor massa, em lados opostos do plano. O que aconteceu? À medida que a cadeia começa a ficar mais complexa, eu posso ter radicais diferentes presos na estrutura, mas esses radicais diferentes apresentam a mesma massa. E como é que eu vou saber qual que é o mais leve e qual é o mais pesado, já que a massa dos dois ligantes diferentes é igual? E aí veio o problema, e aí veio a solução da nova isomeria, que é a isomeria zero. De qualquer maneira, o cis e o trans, ligantes. Normalmente, hoje até posso encontrar cis e trans, mas o cis só vai encontrar cis e trans quando os ligantes iguais forem os hidrogênios. Na hora que você pegar uma cadeia e perceber que eu tenho 2 hidrogênios para cima ou os 2 hidrogênios para baixo, cis. Se um hidrogênio estiver para cima e outro hidrogênio para baixo do plano, trans. Vou te dar exemplo, quer ver? Inclusive, vamos fazer uma pequena montagem. But2N. Quantos carbonos tem no but? 4. Vou colocar os 4 carbonos, 2 em a dupla ligação está presa no carbono 2, simples ligações dos demais carbonos e vamos preencher os hidrogênios pela tetravalência. Está aí montado o composto. Cadeia aberta. Qual é a primeira condição que você analisa para saber se o composto de cadeia aberta tem? Dupla ligação. Tem a dupla? Temos a dupla. Agora, além da dupla ligação, perceba, esqueça esse carbono verde por alguns instantes. Esse carbono vermelho, ele tem um CH3 e um H. São 2 ligantes diferentes? O A1 diferente do A2? Sim, são ligantes diferentes. Agora, o que você faz? Você tampa esse outro carbono. Esqueça que existe esse outro carbono aqui. Só olha esse carbono aqui nas ligações do R1 e do R2. O R1 é diferente do R2? São ligantes diferentes. Portanto, esse composto tem isomeria geométrica. Então, olhem bem. Tem a dupla ligação? Tem. Professor, lá tem CH3, aqui tem CH3, lá tem H e tem H. Os ligantes não são iguais? Vejam bem. Para que aconteça isomeria geométrica, é necessário que o R1 seja diferente do R2 e o A1 diferente do A2. Se o R1 for igual a 1 e o R2 igual a 2, isso pouco me importa. O que me importa é que os ligantes daquele carbono devem ser diferentes. Então, repare, até por evitar problemas, tampa. Olha aquele carbono lá, são ligantes diferentes. Vem para cá. Tampa o outro carbono, são 2 ligantes diferentes. Então, o que isso significa? Que essa cadeia apresenta isomeria geométrica. Quantos isômeros esse composto vai desenvolver? 2. O cis e o trans. Professor, como é que eu vou saber qual que é o cis e qual é o trans? Primeiro, você não vai precisar desenhar esse composto, porque na prova já vem pronto o desenho lindo e maravilhoso. O que você vai ter que fazer? Então, você vai ter que só observar. Eu vou montar um composto qualquer. Então, veja bem, vou colocar os 2 carbonos de dupla, vou colocar o R1 e o R2, o A1 e o A2. Tá lá. Essa é chamada isomeria cis e trans. Passa um plano imaginário pelo meio da dupla ligação, pelo meio. Aí você analisa. Entre hidrogênio e CH3, quem que é o ligante mais leve?
é o hidrogênio. Então, o hidrogênio vai ficar com certo destaque. Bem, ali, pronto, ficou H. Entre hidrogênio e CH3, quem que é o ligante mais leve? Também é o hidrogênio. Quando os dois átomos de hidrogênio estiverem no mesmo lado do plano, ou os dois para cima, ou os dois para baixo, ou os dois para a esquerda, ou os dois para a direita, isômero cis. Porque os ligantes iguais, os ligantes mais leves iguais, estão no mesmo lado do plano. Esse é o chamado isômero cis. Qual que é o seu trabalho? O composto vem desenhado. Então, você vai passar um plano imaginário pelo meio, não através, mas pelo meio da dupla ligação e vai analisar. Se for hidrogênios, é fácil. Se os dois hidrogênios estiverem no mesmo lado do plano, os dois para cima, os dois para baixo, os dois para a esquerda, para a direita, isômero cis. Tá, professor, e se eles estiverem em lados opostos? Trans. Tá, professor, e quando que vai ser um trans? Quando você tiver esse tipo de desenho aqui, ó. Novamente, o desenho vem pronto, lindo e maravilhoso para você. Vou montar o composto para cá. Temos a dupla, vou colocar os ligantes agora. R1 e R2, A1 e A2. Passa o plano imaginário pelo meio da dupla ligação. Ponto, já temos o plano. Entre hidrogênio e CH3, qual que é o ligante mais leve? É o hidrogênio. Então, o hidrogênio vai ficar bem disfarçado ali, H. Entre CH3 e H, quem que é o ligante mais leve? Novamente, o hidrogênio. Onde que os ligantes iguais mais leves se encontram? Em lados opostos do plano. Se eles estão em lados opostos do plano, ele vai ser chamado isômero trans. Se os dois hidrogênios estiverem no mesmo lado, cis. Se estiverem em lados opostos, trans. Fica fácil. Porém, para lembrar a matéria, a isomeria cis e trans foi trocada. Hoje nós temos a chamada isomeria Z. Z para cis e E para trans. Então, sistema IUPAC, ou seja, recomendação do IUPAC, nomenclatura internacional. Hoje nós não usamos mais o sistema cis e trans, nós usamos o sistema Z. O que é o Z? Grupos de maior prioridade no mesmo lado do plano e o isômero E, grupos de maior prioridade em lados opostos do plano. Então, o cis é o Z e o trans é o E. Só que agora, a prioridade não é mais a massa. A prioridade se baseia no átomo de maior número atômico. Professor, eu vou ter que decorar o número atômico? Não. Ou você tem tabela periódica para consultar, ou provavelmente, ao final da questão, junto com os dados, você encontra essa informação. Que o carbono vale 6, que o oxigênio vale 8, que o hidrogênio vale 1. É essa informação que você tem. Então, hoje, a prioridade não é mais a massa. A prioridade hoje é o átomo de maior número atômico. Então, você vai ter os carbonos de dupla, ou os carbonos do ciclo, e vai ter duas ligações. Olha o primeiro átomo que está preso naquela ligação. Aquele que tiver o maior número atômico é a prioridade que você vai utilizar. Professor, se os dois átomos forem iguais, olha o segundo. Tá? Se os segundos forem iguais, olha o terceiro, olha o quarto, olha o quinto, em algum momento vai ter alguma diferença. Professor, e se todos os ligantes forem iguais? Aí não tem isomeria, que para ter isomeria eu tenho que ter ligantes diferentes. Ficou claro? Professor, tem como exemplificar? Tenho, veja bem. Vou colocar o seguinte exemplo. Números atômicos, hidrogênio 1, carbono 6, oxigênio 8. Vou montar um composto qualquer, presta bem atenção agora. Vou colocar um H para cima, um CH3 para baixo, vou colocar um H para cima, um CH3 para baixo. Quero saber se esse isômero é Z ou E. Passa o plano imaginário pelo meio da dupla ligação. Hidrogênio tem número atômico 1, carbono 6. Qual que tem o maior número atômico? O carbono. Então, o carbono vai ficar em destaque. Oxigênio 8, carbono 6. Qual que tem o maior número atômico? O oxigênio 8. Eles estão em lados opostos do plano, seria o antigo trans. Só que agora, atualizando, ele é chamado isômero E, porque os ligantes onde eu tenho o átomo de maior prioridade estão em lados opostos do plano. E reparem, eu não me preocupo com quem está depois, eu só me preocupo que ele está preso com o oxigênio e com o carbono. Aqui poderia ter uma cadeia gigantesca, com milhões e milhões de átomos de carbono, mas isso não me interessa.
O que me interessa é o primeiro átomo que está preso ao carbono de dupla ligação. Então, ele está preso ao oxigênio 8 e está preso ao carbono 6. Tá, professor, mas aqui tem hidrogênio, tá? Não importa, aqui também tem H. Mas o que me importa é só o primeiro átomo. 8 e 6, o 8 tem maior prioridade. Hidrogênio 1, carbono 6, carbono tem maior prioridade. Que isômero que é esse? O chamado isômero E. Professor, eu poderia dizer que esse é um isômero trans? Não, não deveria, porque o isômero trans, os ligantes devem ser iguais, e aqui os ligantes não são iguais de maior prioridade. Então, ele é um isômero E. Tá, e como é que seria um isômero Z? Para você compreender o Z, novamente, o desenho vem pronto para você. Você só tem o trabalho de passar o plano e, pelos números atômicos, descobrir qual que tem maior. Vamos lá. Composto montado. Passa o plano imaginário pelo meio da dupla ligação. Veio o plano imaginário, veio. Hidrogênio 1, carbono 6. Qual que tem maior prioridade? O carbono. Portanto, o CH3 vai ficar bem discreto aí. Entre carbono 6 e oxigênio 8, qual que tem maior prioridade? O oxigênio. A hidroxila fica em destaque. Onde que estão os ligantes de maior prioridade? No mesmo lado do plano. Portanto, que isômero que é esse? Z. O isômero Z. Essa é a diferença. O antigo cis e trans foi trocado agora para isomeria Z. Só que tem um detalhe. Para ser isômero Z e E, os ligantes podem ser diferentes. Precisa ser iguais, como acontece no cis e trans, em que os Hs estão ou para cima ou para baixo do plano para ser cis, os Hs estão um para cima, um para baixo do plano para ser isômero trans. Então, essa é a configuração. E o Enem adora esse tipo de questão. Adora. Tanto que lá nas aulas de janeiro, eu vou voltar a falar um pouquinho mais sobre essa isomeria, porque é um assunto importante. Tem alguns temas que eu não posso deixar de não comentar. Estequiometria, que vai ser comentado em janeiro, a parte de funções inorgânicas, que é ácido-base, principalmente ácido, chuva ácida, problemas ambientais, e a parte das isomerias e reconhecimento de função. Então, lá em janeiro, nas nossas aulas, volto a falar um pouquinho sobre esses sistemas. Agora, outra informação técnica. Anotem a frase, não preciso nem anotar o exemplo, mas anotem a frase. Todos, sem exceção, todos os isômeros geométricos têm propriedades físicas diferentes. Todos os isômeros geométricos apresentam propriedades químicas iguais, eles reagem da mesma forma, mas as propriedades físicas, elas são diferentes. Então, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade, é tudo diferente. Então, só para ter uma ideia aqui, ó, o cis 1,2 de brometeno tem ponto de ebulição 112, enquanto que o trans 1,2 de brometeno tem ponto de ebulição 108. Reparem, eles têm a mesma fórmula molecular, eles têm a mesma massa, têm os mesmos ligantes, é tudo igual. Só que um está na forma cis e outro na forma trans. Uns ligantes estão do mesmo lado e outros lados opostos de plano. Só que essa mudança espacial faz com que as propriedades físicas sejam diferentes. E por que o cis geralmente tem maior ponto de ebulição do que o trans? Porque o cis ele é mais polar do que o isômero trans. Então, se aparecer algum tipo de justificativa, por que o isômero cis, na maioria das vezes, tem ponto de ebulição maior do que o trans? Porque o isômero cis ele é um pouquinho mais polar do que o isômero trans. Um pouco mais polar. Ponto. Resolve esse material. Isso é isomeria geométrica. Reparem, nós tivemos 2 aulas, lá nas aulas normais, sobre a isomeria geométrica. E agora, em poucos minutos, eu consigo revisar todas as informações, incluindo essa parte um pouco mais de aprimoramento. Pronto. Agora, uma isomeria, quem gosta muito dessa isomeria é a Federal do Paraná. Adora. Simplesmente ela adora. Isomeria óptica. O professor precisa anotar? É bom que vocês tomem nota. Então, eu fiz um resuminho, a parte básica que vocês precisam entender. É um ano inteiro de matéria que você está revisando em 2 aulas, em 2 semanas. É lógico, sim, que é de maneira mais rápida, mas vocês conseguem lembrar de grande parte dessas informações. Primeiramente, a frase. Isomeria óptica é a parte da química orgânica que estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada. Essa palavra desviam, se você tiver a caneta marca-texto, passe por cima, porque é importante. Uma boa parcela das questões hoje de prova fala assim,
Assinale quantos isômeros ópticos existem no composto tal. Ou se o composto pode ou não ter isomeria óptica. Mas para ser um isômero óptico, ele precisa desviar, ou para a direita ou para a esquerda. Se ele não desviar, ele não é estudado na isomeria óptica. Cuidado com isso aí. Primeiro, um desenho da física. Estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada. Mas o que é uma luz polarizada? Para isso, eu preciso que vocês compreendam o que é uma luz não polarizada. Não polarizada é aquela que vibra em todos os planos, em infinitos planos, ou que apresentam vários comprimentos de onda. Essa luz não polarizada passa por um prisma polarizador e vira a luz polarizada. O que é a luz polarizada? É aquela que tem apenas um plano ou que vibra apenas em um comprimento de onda. Então, a luz não polarizada tem vários comprimentos de onda e a luz polarizada tem apenas um comprimento de onda. Então, a isomeria óptica estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada. Só que aí fica a dúvida. Professor, como é que eu vou saber no papel, lá na prova, se o composto vai ou não desviar o plano da luz polarizada? Para isso existe teoria. A teoria envolve uma única condição. Duas palavrinhas. Para que aconteça isomeria óptica, é necessária que a molécula seja assimétrica. Olha bem, essa é a condição. A condição básica para que uma cadeia venha desviar o plano da luz polarizada é que a molécula seja assimétrica. Tá, professor, mas como é que eu vou saber se a molécula é ou não assimétrica? Presença do carbono quiral ou carbono assimétrico. Professor, mas o que é um carbono quiral? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Molécula assimétrica ou vai ter o carbono quiral, que é um carbono que tem 4 ligantes diferentes, ou nunca apareceu em prova, mas estamos em 2020, então é bom fazer o comentário. Derivado alênico. Professor, o que é um derivado alênico? É um alcadieno, ou seja, é um composto que tem 2 duplas, só que essas 2 duplas são acumuladas no carbono central. Tanto que esse carbono central tem hibridação sp, e os 2 carbonos vizinhos, os 2 carbonos adjacentes, apresentam hibridação sp2. Olhem bem, para que aconteça isomeria óptica, é necessário ou que você micasse ou carbono quiral, ou um derivado alênico. Eu já vou repetir. Nunca na Federal e do Enem houve a cobrança da molécula do derivado alênico. Essa molécula até apareceu na forma teórica, por exemplo. Para que um composto tenha isomeria óptica, é necessário obrigatoriamente a presença do carbono quiral. Não. O derivado alênico deixa a minha cadeia assimétrica. E se a cadeia assimétrica tem isomeria óptica. Então, o carbono quiral não é obrigatório. Eu posso também ter uma cadeia assimétrica com a presença do derivado alênico. Agora, em termos de estrutura, esqueça. 99,999% das questões hoje de prova vão atrás do tal do carbono quiral. E o que é um carbono quiral? É um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Dica prática: carbono quiral só pode ser carbono de simples ligação. Não pode ter dupla, não pode ter tripla de jeito, forma alguma. Aí o que acontece? Aí você vai lá, está lá na prova, verifica a cadeia carbônica e está falando em isomeria óptica. Aí você me acha o carbono quiral. Se tiver um carbono quiral, quantos isômeros esse composto vai desenvolver? Aí ele vai desenvolver o primeiro composto, que vai desviar o plano da luz polarizada para a direita. Uma pessoa que escreve com a mão direita é uma pessoa destra. O composto que vira para a direita vai ser chamado de... Opa, estou rápido aqui. Volta um pouquinho. Volta. Então, vejam bem. O composto que desvia o plano da luz polarizada para a direita, quem escreve com a mão direita é uma pessoa destra. Portanto, destrógeno. Lógica. Destro, direita. Giro, desvio. Desvio para a direita. Então, o primeiro isômero que você encontra é o chamado isômero destrógeno. Aquele que desvia o plano da luz polarizada para a direita. Ponto final. Resolve o nosso problema. Agora, se você escreve com a mão direita, é uma pessoa destra. Quem escreve com a mão esquerda é uma pessoa
Canhota, professor? Não. Pode ser chamada de sinistra, que é uma pessoa que escreve com a mão esquerda. Só que o isômero que desvia para a esquerda, eu vou lá do latim do levus, que mais tarde virou a palavra inglesa left, portanto, quem desvia para a esquerda vai ser chamado de isômero levógero. Olha só, destro, direita, levus, só pode ser esquerda. Então, se você esquecer do levus, left, esquerda. Levógero é aquele que desvia o plano da luz polarizada para a esquerda. Como assim? Até vou mostrar o aparelhinho aqui embaixo. Tem a fonte de luz não polarizada, atravessa pelo prisma, vira a luz polarizada e gira muito aparelho. A luz polarizada ela vem no campo vertical. Se essa luz ela desviar para a esquerda, significa que eu vou ter um composto chamado levógero. Para a direita, destrógeno, para a esquerda, levógero. Guardaram bem? Mas tem uma terceira hipótese. Ou a luz desvia para a direita, ou a luz desvia para a esquerda, ou ela pode não desviar. E como que eu chamo o isômero, que não é óptico, mas como é que eu chamo o isômero, que não desvia o plano da luz polarizada? Ele é chamado de racêmico, mistura racêmica ou racemato. Olhem bem, a isomeria óptica tem que tomar cuidado com essas palavrinhas. Ou expressões carbono quiral, 4 ligantes diferentes, destrógeno para a direita, levógeno para a esquerda e racêmico não desvia. Professor, mas como é que eu consigo um racêmico? De uma mistura equimolar. Professor, o que é equimolar? 50% do destrógeno, 50% do levógeno. Para vocês terem uma ideia, é como se você pegasse as duas mãos e puxasse as mãos com a mesma força e intensidade em forças opostas. Ou seja, estou fazendo a força, mas a minha mão não se movimenta. Por quê? Porque um anula o outro. 50% de destrógeno mais 50% de levógeno vai me dar o racêmico, mistura racêmica ou racemato. E aí que é o cuidado. Ele é opticamente inativo. Professor, o que isso quer dizer? Lembra daquela frase? Isomeria óptica estuda compostos que desviam o plano da luz polarizada. O racêmico, ele não é um isômero óptico. Não é, porque ele não apresenta desvio de trajetória. Então, cuidado. Se a pergunta da sua questão vier assim, quantos isômeros ópticos existem no composto X? Quando eu falo isômero óptico, ele só está falando em destrógeno e levógeno. Não entra o racêmico nessa história. Então, atentos a isso. Destrógeno para a direita, levógeno para a esquerda e racêmico não desvia. Se ele não desvia, ele não é isômero óptico. Ele é isômero, mas não da isomeria óptica. Atentos a isso? Então, olha só, até agora. Carbono quiral, 4 ligantes diferentes, destrógeno para a direita, levógeno para a esquerda, racêmico não desvia. Mas as duas palavrinhas que eu falo que são as mais sensacionais, que apareceram nas 3 últimas provas seguidas da Federal do Paraná, enantiômeros, enantiomorfos ou antípodas ópticas. É tudo a mesma coisa. Anotem essa frase. São compostos que correspondem à imagem um do outro no espelho e não são sobreponíveis. Meros, fórmula enantios, significa reflexo, espelho, portanto, ao pé da letra. Enantiômeros, fórmula no espelho. Enantiomorfo significa partes do corpo no espelho. Para esse filme de terror, partes do corpo no espelho. Por quê? Porque você vai ter estruturas no corpo em que uma é a imagem da outra e elas não são sobreponíveis. E quando eu falar em enantiômeros, a primeira coisa que vem à sua cabeça em partes do corpo são as mãos. Repare que a mão esquerda ela é o reflexo da mão direita. E em nenhum momento você consegue fazer a sobreposição. Ah, professor, eu consigo. No plano, imagine você na parede e coloca as duas mãos na parede, uma mão não sobrepõe a outra. Portanto, o que que... Opa, aqui, volta para cá. Os enantiômeros são compostos em que um é a imagem do outro sem ser sobreponíveis. Bem claro isso aí. Então, um composto, quando se olha no espelho, eles são enantiômeros. Deixa eu te dar um outro exemplo, talvez fica mais fácil para você ilustrar aqui. Ó. Primeiro, para ser enantiômero, precisa ter carbono quiral. Precisa, já de cara. Então, olha só. Esse é meu carbono quiral. Ele está preso a cloro, ligante 1, hidrogênio, ligante 2, flúor, ligante 3 e o CH3, ligante 4.
Quando eu falo em ligante, é tudo que está preso à esquerda, à direita, em cima e embaixo. Não é só o primeiro átomo, é tudo que está preso à esquerda, à direita, em cima e embaixo. Aqui, ó, está preso ao flúor, ligante 1, hidrogênio, ligante 2, cloro, ligante 3, e ao CH3, ligante 4. 4 ligantes diferentes. Professor, mas esses dois compostos são iguais? Não, eles não são iguais. Um é a imagem do outro no espelho, olha só. Termina com flúor, o reflexo é o flúor. Tem o hidrogênio para cima, cloro para cá, CH3 para baixo. E o que é melhor? Só com um pouco de imaginação. Imagine você pegar esse composto aqui, ó, tira ele aqui da tela e joga lá em cima. Repara o flúor, vamos pegar o flúor como uma referência. Ó. Se você pegar o flúor, está na minha mão esquerda. Se você tirar ele daqui, ó, e colocar ele aqui em cima, o flúor não encaixa. Então, um é a imagem do outro e eles não são sobreponíveis. Essa tal da isomeria óptica quando se fala em enantiômeros. Agora, a última palavrinha é chamada de diastereoisômeros. Professor, que palavrão que é esse? O que são diastereoisômeros? Olhem bem. Volta um pouquinho. Para que aconteça um diastereoisômero tem que ter alguma isomeria espacial, ou óptica ou geométrica. Olha só, o enantiômero, ou os enantiômeros, eu preciso de carbono quiral, isso é obrigatório. Já no diastereoisômero, além do carbono quiral, eu posso ter a isomeria cis-trans ou a isomeria geométrica. Posso ter os dois casos de isomeria espacial. Só que o que acontece? O diastereoisômero, eles não são imagens e não são sobreponíveis. Só que eles apresentam ou carbono quiral ou isomeria cis e trans. É necessário que um diastereoisômero ou tenha isomeria óptica ou tenha isomeria geométrica. Já o enantiômero é só para carbono quiral. Então, o que acontece? Vou pegar aqui, ó. Esse composto tem dois carbonos quirais. Mas se você passasse um espelho aqui, ó, você vai perceber que um não é reflexo da outra estrutura no espelho. E essa estrutura não é sobreponível à outra. O que essas duas estruturas são? Diastereoisômeros, ou seja, uma cadeia, ela não é imagem e ela não é sobreponível, mas ela tem carbono quiral, portanto tem isomeria óptica. Outro exemplo aqui, ó. Professor, mas aqui tem dupla ligação, não tem carbono quiral, não precisa. Repare que os dois hidrogênios estão no mesmo lado do plano, cis, hidrogênio para a direita, hidrogênio para a esquerda, isômero trans. Tá, professor, mas isômero trans, cis e trans é isomeria espacial? É isomeria espacial, assim como isomeria óptica, da mesma forma. Um não é imagem do outro no espelho, repare que aqui tem H, aqui tem cloro, não são imagens, e se eu pegar essa cadeia e colocar aqui em cima, elas não são sobreponíveis. Como que eu chamo esse par de compostos em que eles apresentam isomeria espacial, cis, trans ou óptica, mas não são imagens e não são sobreponíveis? Diastereoisômeros. É o maior cuidado que você vai ter na isomeria óptica. Cuidado. Refazendo um pouquinho. A isomeria óptica, você vai me caçar carbono quiral. O que é um carbono quiral? Um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Para cada carbono quiral, você vai ter um destrógeno, direita, um levógeno, esquerda, e um racêmico que não desvia, portanto, não é isômero óptico. Caso esses compostos, um seja a imagem do outro, enantiômeros. Caso esses compostos não sejam imagens, mas também não são sobreponíveis, diastereoisômeros. Parece complicado, mas são poucos segundos de matéria. O que eu acabei de comentar vale para apenas um carbono na estrutura. E se eu tivesse 2, 3, 5 carbonos quirais, como é que ficaria a minha conta para esse sistema? Importante também. Para uma substância orgânica com mais de um carbono quiral ou um carbono assimétrico. A professora vai ter que fazer um monte de conta? Não, uma só. É o único momento da química orgânica que você tem alguma expressão matemática. É o único momento que você usa a matemática, além de contar carbono e hidrogênio. Para calcular a quantidade de ativos, você usa a seguinte expressão: 2 elevado a n, 2 elevado a x, 2 elevado a y. Vai depender do que o teu vestibular cobrar. Tá, professor, mas o que é o n, o que é o x, o que é o expoente? É o número de carbonos quirais. Cuidado com a questão. Se ele pergunta assim, quantos isômeros ativos
Ativos ou ópticos é a mesma coisa. É o destrógeno e o levógeno. Racêmico não entra nessa conta. 2 elevado a N. Professor, como assim? Imagine que você tem uma cadeia com 3 carbonos quirais. 3. 2 elevado à terceira, 2 vezes 2 vezes 2, eu vou ter 8 isômeros ativos. Ponto, já matou a questão. Agora, existem questões em que ele vai pedir assim, qual é a quantidade total de isômeros presentes na cadeia. Quando ele fala em total, ele está falando em ativos mais os inativos. Tá, professor, como é que eu vou calcular inativo? Tem uma outra expressão matemática, só que eu vou pedir para você nem anotar isso daqui, não precisa. Para calcular os inativos, simplesmente inativo é metade do número dos ativos, que é uma coisa óbvia. Que eu vou pegar destrógeno e um levógeno. Um destrógeno, um levógeno. 2. Para formar um racêmico. Toda vez que eu falar em inativo, eu estou falando do isômero racêmico. Portanto, para calcular os inativos ou racêmicos, é sempre a metade dos ativos. Sempre, sem nenhuma exceção. Então, para calcular inativo, esqueça essa formulazinha, não precisa trabalhar com essa fórmula. 2 elevado a N, onde N é o número de carbonos quirais ou assimétricos. Para calcular inativos, sempre a metade. Outro detalhe, importantíssimo isso daqui, ó. Eu coloquei aqui embaixo, aqui, quer ver? Venha. Importante. Isômeros ativos são aqueles que desviam o plano da luz polarizada, que correspondem ao destrógeno e o levógeno. Já havia comentado isso, eu coloquei agora no papel. Então, veja bem, quem são os ativos? Aqueles que desviam. E quem desvia? Destrógeno e levógeno. Já os isômeros inativos são aqueles que não desviam, que são chamados racêmicos. Então, muito, mas muito cuidado na leitura da questão. É uma questão fácil, se você analisar. Quando se fala em química orgânica, ele vai cobrar função, vai cobrar hibridação e vai cobrar carbono quiral ou isômeros ópticos ou totais. Se a questão vier assim, quantos ativos existem? 2 elevado a N. Agora, se ele perguntar o total de isômeros, aí tem que colocar os ativos mais os inativos. Inativos sempre é metade. Professor, tem como exemplificar um negócio desses? Tenho, quer ver? Ó, vamos imaginar esse composto aqui. Deixa eu até aproveitar. Ver como é que vocês estão em função orgânica. Não precisa escrever, não. Vamos só fazer de forma mental. Vamos dizendo aí. Essa funçãozinha aqui, ó, COOH, que função orgânica é essa do COOH? 5 segundos. Que função que é essa do COOH? Ele é a função dos ácidos carboxílicos. Lá na outra extremidade nós temos um OH, e esse OH está preso no carbono de simples ligação. Hidroxila presa no carbono de simples. Se você me falou em álcool, parabéns, é um álcool. A hidroxila presa no carbono de simples é um álcool. Aqui embaixo, eu tenho NH2. Vou adiantar. Amina ou amida. E besteira, vocês lembram. Amina, porque as mina não tem bola. Professor, que bola que é essa? A bola do oxigênio. Se o nitrogênio estiver acompanhado com uma carbonila, é uma amida. Se só tiver o nitrogênio, amina. E esse cloro está na família dos halogênios, portanto, a função orgânica pode ser chamada de haleto ou derivado halogenado, tanto faz. Ácido, álcool, amina e haleto, essas são as funções orgânicas. Agora, quantos carbonos quirais existem nesse composto? Aqui eu faço questão de fazer o seguinte comentário. Deixa eu colocar a caneta aqui, vou colocar uma cor vermelha. Então, olha só. Nessa cadeia, você vai perceber que o primeiro carbono aqui, ó, ele está preso a hidrogênio 1, ácido 2, cloro 3, e o outro ligante é tudo isso aqui, ó. Então, repare, quando eu falo em ligantes, eu tenho que analisar tudo que está para a direita, não é só o primeiro carbono, não. É tudo que está para a direita, tudo que está para cima, para baixo e para a esquerda. 4 ligantes diferentes, portanto, esse carbono é um carbono quiral. Agora dá uma olhadinha no outro carbono aqui, ó. Ele está preso à hidroxila, está preso ao CH3, está preso ao NH2, e está preso a essa estrutura aqui, ó. Reparem, 1, 2, 3, 4 ligantes diferentes, 4 estruturas diferentes, portanto, temos 2 carbonos quirais. Então, quando eu falo em ligante, é tudo que está preso à ligação esquerda, direita, para cima e para baixo. Então, eu tenho 4 ligantes diferentes, 2 carbonos quirais. Pergunta é, quantos isômeros ativos
quantos isômeros inativos e qual é o total de isômeros que essa cadeia pode desenvolver. Professor, como é que eu vou fazer essa continha? Fácil, usa a expressão. Se eu tenho dois carbonos quirais, como é que vai ficar a nossa continha? Olha só, número de isômeros ativos ou ópticos, 2 elevado a n. 2 elevado a 2 são 4 isômeros ativos, 4. Desses 4, obviamente, metade vai para a direita, outra metade vai para a esquerda. Sempre vai dar assim. Metade para a direita, metade para a esquerda. 2 destrógenos e 2 levógenos. Se a pergunta vier assim, quantos isômeros ativos ou ópticos existem naquele composto? Resposta 4, porque é só isômero que desvia. Agora, se vier assim, calcule a quantidade total entre ativo mais inativo. 2 elevado a 2 são 4. Metade de 4 dá o quê? 2. Não precisa aplicar essa formulazinha. 2 inativos, que são os 2 racêmicos. Agora, qual é o total? 4 ativos mais 2 inativos, total de 6 isômeros. Essa é a continha que você vai ter que fazer. Tá, professor? E se tivesse 3 carbonos quirais? 2 elevado à terceira seriam 8 ativos. Metade de 8, 4 inativos. 8 com mais 4, total 12. E vai nessa mesma ordem, nessa mesma sequência. Então, atentos. Se aparecer mais de um carbono quiral, usa essa expressão. Deixa eu fazer um desafio. O desafio é o seguinte. Eu vou te dar uma molécula, que é a molécula da testosterona. Quantos isômeros ativos e quantos inativos eu vou encontrar na molécula de testosterona? Professor, eu tenho um problema sério, não consigo achar carbono quiral em cadeia fechada. Vou dar uma dica já já. Mas primeiro, como é que você vai analisar quantos carbonos quirais existem numa cadeia um pouco mais complexa como essa que eu acabei de colocar? Isso aqui é uma molécula que eu tirei da própria prova da Federal. Para ser um carbono quiral, é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Claro isso? Como eu tenho 4 ligantes diferentes, significa que só pode ser carbono de simples ligações. O que eu já posso eliminar de cara? Esses carbonos aqui, ó, já não servem. Repare, esses carbonos apresentam dupla ligação, já estão fora do nosso tipo de raciocínio. Outro detalhe, como o carbono quiral tem 4 ligantes diferentes, não pode ser carbono de dupla, não pode ser carbono de tripla, não pode ser carbono CH2 e não pode ser carbono CH3. O que isso significa? Se você analisar esse carbono aqui, ó, ele está com 2 ligações, então significa que ali tem 2 hidrogênios. Então esse carbono está fora, esse está fora, esse ali está fora, esse está fora, esse está fora, esse está fora e está fora. Veja bem, esses carbonos eu já eliminei de cara, porque são carbonos que apresentam 2 hidrogênios. Todos esses carbonos que eu coloquei... X em cima, só para melhorar assim. Pronto, agora sim. Esses carbonos, eles têm 2 hidrogênios. Agora, eu tenho alguns suspeitos. Os outros carbonos, eles são suspeitos. Professor, mas como é que eu vou saber quantos isômeros eu vou encontrar? Agora que vem uma estratégia. Deixa eu só apagar tudo aqui, ó, fica mais limpo para vocês. Eu vou pegar esse carbono aqui como referência. Esse daqui, presta bem atenção. Como é que eu vou saber se esse carbono é ou não quiral? Primeiro, ele tem 1, 2, 3 ligações. Está faltando um H. Então, esse H que está ligado para cá ou para qualquer lugar, já é o primeiro ligante. Então, esse carbono tem 3 ligações, tem um hidrogênio. Tem uma pergunta ali. Duplas, eu posso ter isomeria geométrica? Veja bem. A isomeria geométrica em cadeia fechada não pode ter dupla. Cuidado, Janaína. A cadeia aberta é aquele que tem dupla mais os carbonos com ligantes diferentes. Na cadeia fechada, não pode ter dupla nos carbonos que vão ser responsáveis. Por quê? Porque se tiver dupla ligação, eu tenho 1, 2, 3 ligações. Lembrando que na isomeria geométrica eu preciso ter um R1 e um R2. E esse carbono aqui só vai ter uma ligação para fora. Então, nesses carbonos que têm dupla ligação, não tem nada, não tem nenhum tipo de isomeria em cadeias fechadas. Então, só cuidado, você bem que se perguntou isso aí, isso é importante. Faça um pouco de confusão, e é normal. Então, olha bem, na cadeia aberta, dupla ligação com ligantes diferentes. Na cadeia fechada, pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes, plural. Esse carbono tem 1, 2, 3 ligações, ele teria só um R1. E para ter isomeria geométrica em cadeia fechada, eu precisava de R1 e R2. Então, aí que vem a diferença que você tem. Agora, vamos ver. Esse carbono tem um H. Tá, professor, como é que eu vou fazer os ligantes? A minha ideia, faça
um traço pelo meio da cadeia, qualquer cadeia que você pegar. Então, olha só, eu tenho hidrogênio 1, primeiro ligante, segundo ligante, terceiro ligante, quarto ligante. Então, veja bem, hidrogênio 1, essa parte da cadeia ligante 2, essa parte de baixo, que é diferente da parte de cima, 3, e toda essa cadeia para a direita como quarto ligante diferente. Portanto, encontrei o primeiro carbono quiral. Então, esse carbono aqui é um carbono quiral. Deixa eu só apagar a linha para ficar mais fácil. Pronto, fechou. Já encontrei o primeiro. Vamos tentar um segundo agora. O segundo carbono, vou tentar esse daqui, ó. Esse carbono é um carbono quiral, esse daqui, ó. Mesmo esquema, faz um traço pelo meio da cadeia e vai analisar. 1, 2, 3 ligações. Tem um hidrogênio para fora e esse hidrogênio é o primeiro ligante. Então, veja bem, ligante 1, hidrogênio. Ligante 2 para cá, ligante 2, ligante 3 e ligante 4. Veja bem, ligante 1, toda essa estrutura para cá, ligante 2, ligante 3 e o quarto ligante é o hidrogênio. Portanto, temos um segundo carbono quiral. Terceiro carbono, vamos pegar esse carbono aqui, ó. Esse daqui que eu estou desenhando ali, ó. Novamente esqueça, vamos só fechar em cima, vamos apagar aqui, pronto, apagou. Temos esse carbono, o que você faz? Faz um traço no meio, opa, esqueci aqui, deixa eu colocar esse carbono aqui, ó. Faz um traço pelo meio da cadeia. Não importa, podia até pegar esse para cá, não tem problema qualquer, quer ver, ó? Ah, professor, mas eu queria fazer esse traço aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Quero fazer esse traço aqui, ó, vou fazer aqui pelo meio, não tem problema. 1, 2, 3 ligações. Se tem 3 ligações, tem um hidrogênio. Ligante 1. Ligante 2, que é essa parte. Ligante 3, que é essa parte aqui. E o ligante 4 para cá. Repare que são 4 ligantes diferentes. Encontrei um terceiro carbono quiral. Tem um terceiro. Agora vamos testar o outro. Vamos testar esse daqui, ó. Borracha. Vou testar esse daqui, ó. Vou desenhar ele para cá. Esse carbono tem, novamente, faz um traço pelo meio da cadeia, vou fazer o traço assim, pronto. Tem um H. 1, 2, 3 ligações, tem um hidrogênio. Ligante 1, ligante 2, ligante 3 e o ligante 4 é toda essa estrutura gigantesca para cá. 1, 2, 3, 4 hidrogênio. Já temos 4 carbonos quirais presos nessa estrutura. Vou apagar ali o tracinho. Agora vamos fazer outro carbono que temos suspeito. Vou pegar esse daqui, ó. Ainda aqui. Esse carbono aqui, ó. 1, 2, 3 ligações. Tem um hidrogênio. Esse hidrogênio é o primeiro ligante. Faz um traço pelo meio da cadeia e vai analisar. Hidrogênio 1, ligante 2, ligante 3 e ligante 4, toda essa estrutura aqui. Ou seja, 4 ligantes diferentes, já temos o quinto carbono quiral. Vou apagar aqui agora. E o último carbono que eu preciso analisar é esse carbono aqui que tem a hidroxila. Opa, cadê? Tá aqui. Esse último carbono aqui, ó. Novamente, faz um traço pelo meio da cadeia e vai analisar. 1, 2, 3, falta um hidrogênio. Hidrogênio 1, hidroxila 2, ligante 3, ligante 4, toda essa estrutura fechada. 4 ligantes diferentes. Portanto, quantos carbonos quirais existem na testosterona? Contem agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 carbonos quirais, quantos isômeros ativos eu vou encontrar? 2 elevado à sexta, 2 vezes 2 dá 4, 8, 16, 32, 64 isômeros ativos. 64 isômeros ativos. Se ele perguntar total, quantos inativos eu encontro? Se eu tenho 64, metade de 64, 32. Portanto, 64 ativos, mais 32 inativos. Se ele perguntar um total, 96 isômeros são possíveis com essa cadeia da testosterona. Então, o grande cuidado, quando tiver cadeia fechada, quando apresentar a cadeia fechada, façam o teste, façam um traço ao meio da cadeia e verifiquem o que está ao redor. Se o ciclo da parte de cima e a parte de baixo for diferente, há grande chance de você ter um carbono quiral ali. Então, talvez seja a parte mais difícil da isomeria óptica caçar o tal do carbono quiral, embora tenha alguns termos estranhos, destrógeno, levógeno, racêmico, enantiômero e diastereisômero, não é um assunto complexo, não é. As palavras são estranhas, mas o assunto é tranquilo. E uma última informação para fechar aqui, ó, importante. Os isômeros ópticos, eles têm as mesmas propriedades químicas,
as mesmas propriedades físicas, mas apresentam propriedades fisiológicas diferentes. Propriedades fisiológicas. O nosso corpo reage de forma diferente na entrada de um estrógeno e de um levógeno. Tanto que tem aquelas histórias lá da talidomida, que para algumas mulheres combatia o enjoo e para outras mulheres deformava o feto. E era a mesma molécula. Tinha um carbono quiral, a forma destrógena e a forma levógena. Uma das formas combatia o enjoo e a outra forma deformava o feto. Propriedades fisiológicas diferentes. Essa história da tal isomeria óptica. Gravaram bem? Vou revisar mais uma vez. Para ter isomeria óptica, preciso que tenha desvio do plano da luz polarizada. Como é que eu vou descobrir isso? Cassem o carbono quiral. Carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Para cada carbono quiral, um estrógeno, um levógeno e um racêmico. Só que o racêmico é inativo, não é um isômero óptico. Se o destrógeno estivesse olhando no levógeno no espelho, eles vão ser enantiômeros. Caso um se olhe no espelho e não sejam imagens, não sejam sobreponíveis, diastereisômeros. E para mais de um carbono quiral, 2 elevado a N para ativos, metade desse número para inativo. Ponto. Resolve todos os problemas da isomeria óptica na sua vida. Aí tem lá outro exemplo, mas isso aqui pula, e vamos para a parte de reações. Como é que está meu horário? Tá bem. Reações orgânicas. Professor, é muito difícil. Não. Nós temos 3 grandes reações. Substituição, adição e eliminação. Tá certo que também tem a oxidação e a esterificação, mas elas entram nesses 3 grandes sistemas. Primeiro, lógica. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Alguma coisa tem que ser trocada. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. E numa reação de eliminação, alguma coisa vai ser eliminada. É observável, é visto. Então, é muito parte da visão. Então, na hora que você perceber que tem alguma coisa presa no composto orgânico, aquela coisa saiu e alguma coisa entrou no lugar dela, substituição. Você vai ter o composto orgânico e percebe que alguma coisa foi acrescentada. Reação de adição. Você vai perceber que o composto orgânico tinha um grupamento, aquele grupamento saiu, mas nada entrou no lugar, eliminação. Essas são as 3 grandes reações que vão nos interessar. Então, vamos começar aqui com a chamada reação de substituição, só que antes disso eu preciso mostrar o mecanismo. E esse mecanismo é válido para todas as reações. Primeiro mecanismo, cisão ou quebra homolítica. Toda cisão homolítica envolve o aparecimento de radicais ou radicais livres. Professor, mas o que é uma cisão homolítica? Repare que a química orgânica envolve ligações covalentes. A e A estão fazendo a ligação covalente, o compartilhamento do par de elétrons, aí a luz ultravioleta vem, quebra a ligação. Só que cada um dos átomos fica com o seu elétron de origem. Só que a presença desse elétron livre deixa essa estrutura altamente instável. E como que eu chamo essa estrutura altamente instável? Radical. Só que os compostos orgânicos vão apresentar nomes para esses radicais. É o que acontece aqui embaixo. Ó. CH3 mais o hidrogênio é o metano, CH4. Só que uma das ligações envolve hidrogênio e carbono, essa ligação é quebrada, o hidrogênio fica com seu elétron e o carbono também. Mas como é que eu vou chamar esse radical que só tem um carbono na química orgânica? Metil. Aqui é radical hidrogênio, mas aqui eu tenho radical metil, etilpropil, que você estudou na semana passada. Então, mecanismo homolítico, quebra da ligação covalente, e cada átomo que tinha ligação fica com elétron. Radical livre, altamente instável. Porém, algumas vezes, pela diferença de eletronegatividade, aí entra catalisadores, entra temperatura, pressão, vários outros fatores. A e B. Estão fazendo a ligação, estão lá lindos, maravilhosos, vivendo felizes para sempre. Mas, de repente, o B, como é mais eletronegativo, ele puxa o par de elétrons para ele. Ele atrai o par de elétrons para ele, fica com carga negativa, o A tadinho perdeu o seu elétron, fica com carga positiva. Se fosse lá na química A, seria um cátion e seria um ânion. Perfeito. Só que na química orgânica, na cisão hétero diferente,
o cátion e o ânion apresentam nomes distintos. E aí eu deixo uma pequena mensagem subliminar. Essa partícula de carga positiva vai ser chamada de eletrófilo. Repare que no nome eletrófilo diz a carga, mensagem subliminar. Qual é a carga do eletrófilo? Positiva. E adivinha qual é a carga do outro? Negativa, o nucleófilo. Então, olhem bem. Na cisão heterolítica, vai aparecer o eletrófilo, carga positiva, e vai aparecer o nucleófilo, carga negativa. Eletrófilo positivo, nucleófilo negativo. Assim que vai funcionar esse sistema. Agora, o que eu tenho? O eletrófilo positivo, nucleófilo negativo. O que é o eletrófilo? É uma partícula que tem deficiência em elétrons, é um cátion. Cátion perdeu elétrons. E o ânion, o nucleófilo, tem excesso de elétrons, que é uma coisa óbvia também. Então, o grande segredo aqui é você lembrar que o eletrófilo, T positivo, apresenta deficiência em elétrons. E o nucleófilo, aquele que tem carga negativa, o ânion, tem excesso de elétrons. Essa é a ideia do mecanismo da cisão heterolítica. E cuidado que muitas vezes aparece assim, substituição eletrofílica, adição nucleofílica. O que é o eletrófilo? Aquele que tem carga positiva. E o nucleófilo, aquele que tem carga negativa. Então, se trocar alguém de carga positiva, substituição eletrofílica. Se estiver trocando alguém com carga negativa, substituição nucleofílica. Claro isso? Então, vamos começar. A primeira grande reação que vai me interessar é a substituição em alcanos ou cadeias aromáticas. Primeira ideia. Algumas frases que vocês precisam saber. A primeira é óbvia. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. E o que eu vou trocar, o que eu vou substituir num alcano ou numa cadeia aromática? O hidrogênio. Sempre, sempre, sempre. No alcano e na cadeia aromática, quem deve ser substituído é o hidrogênio. Então, repare aqui, ó. Tem o carbono e tem 4 hidrogênios. Um desses 4 hidrogênios vai ser trocado, então veja bem, o Y para sair precisa de um atrativo, senão ele não sai. O hidrogênio pega o Y para formar o par HI, e esse X entra no lugar do hidrogênio, ou seja, é uma reação de substituição, assim funciona dessa maneira. Então, o hidrogênio sai, mas para esse hidrogênio sair precisa de um atrativo na outra cadeia. O hidrogênio pega o Y para formar o par HI, e o X entra no lugar. Professor, tem como exemplificar isso? Tenho, veja bem. Dá uma olhadinha nesse exemplo lá. Então, eu tenho metano reagindo com cloro. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui, fica mais fácil para mim. Pronto, então veja bem. Então aqui fica mais fácil para eu fazer a parte das montagens. Então eu tenho metano reagindo com cloro. Como o carbono tem 4 hidrogênios e os 4 hidrogênios são iguais, o que vai acontecer? Aquele hidrogênio pega o cloro para formar o quê? OHCl mais CH3Cl. Pronto, resolvido o nosso sistema. Ah, professor, e Bhaskara entra onde? Não tem Bhaskara, não tem triângulo, não tem hipotenusa, não tem nada. Simplesmente é a reação de substituição, o hidrogênio vai ser trocado por alguém da outra molécula. Como ali são 2 átomos de cloro, um cloro pega o hidrogênio para formar o cloreto de hidrogênio, formando o cloreto de metila ou clorometano. Ponto, resolve esse material. Tá, professor, e se eu tiver hidrogênios diferentes? É o que acontece aqui. E aí vem uma outra frase importante. Então, olha só, até agora. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. E quem que eu vou trocar? O hidrogênio. Bom, as 2 frases iniciais. Agora, se a minha cadeia tiver carbonos diferentes, como acontece aqui, deixa eu colocar cores aqui que fica mais fácil. Esses 2 carbonos das pontas são carbonos primários e são iguais. E o outro carbono que eu vou colocar em azul ali no centro, ó, esse carbono azul, ele é um carbono secundário. Então, repare. Nessa cadeia existem 2 carbonos diferentes. Quais são esses carbonos? O carbono secundário que eu coloquei em azul e o carbono primário que eu coloquei em vermelho. Mas os 2 carbonos primários são iguais, então não importa se eu pegasse da ponta esquerda ou da ponta direita, eu tenho que pegar um deles. 2 carbonos diferentes, um primário e um secundário. Eu vou desafiar vocês agora. Eu preciso trocar um hidrogênio por vez. Então, significa que esse composto vai produzir 2 compostos orgânicos diferentes. Um pela substituição do hidrogênio do carbono secundário e um outro composto pela substituição do carbono primário.
Aí eu vou fazer essa pergunta para ver se vocês lembram da matéria. Qual desses dois carbonos, se quiser responder, pode responder. Ah, professor, mas se eu responder errado, não importa. Não importa que vocês entendam a matéria e revisem essa matéria. Carbono secundário ou primário? Qual desses dois carbonos é mais fácil de remover o hidrogênio e vai formar o produto principal? O primário ou o secundário? Arrisquem aí, já estão começando. Muito bem, parabéns. Então, carbono primário ou secundário? Aí você já vai ter as devidas respostas. Terciário não pode, porque não tem terciário. Opa, obrigado. Então, veja bem, não vi direito. Então, entre os dois carbonos, o secundário, é que o Gustavo já deu a resposta final. Entre o secundário e o primário, qual deles libera o hidrogênio com mais facilidade? Professor, eu esqueci essa resposta. Então, para você ter uma ideia, a facilidade de remoção dos hidrogênios, ela segue essa ordem aqui, ó. O carbono terciário, entendi a tua preocupação ali, Gustavo, você já estava adiantando a próxima pergunta. Isso é bom, já está adiantando o futuro. Carbono terciário é o mais fácil de remover o hidrogênio. Se não tiver terciário, vai o secundário e o primário. Então, a ordem decrescente da saída dos hidrogênios tem que ser carbono terciário, secundário e primário. Só que naquele composto que eu tinha ali não tinha terciário. Portanto, entre o primário e o secundário, qual é o mais fácil de remover o hidrogênio? Aí entra no carbono secundário. Fechou? Perfeito, Gustavo? Está tudo certinho ali, ó. Você já adiantou a próxima resposta. Então, na hora que você tiver carbonos diferentes, a ordem da saída é terciário, secundário e primário. Perfeito. Então, vamos voltar para o nosso composto ali, ó. Eu tenho dois carbonos. Eu tenho o carbono azul ali do centro e tenho os dois... vermelha, os dois carbonos das laterais, que são os carbonos vermelhos, que são os carbonos primários. Então, olha bem, eu tenho 2 hidrogênios iguais no carbono secundário e tenho 6 hidrogênios iguais no carbono primário. Qual desses carbonos libera o hidrogênio com mais facilidade? O secundário. Que pergunta ali. O menos hidrogênio tem a preferência? Isso, perfeito. Então, na realidade, aquele que tem menos hidrogênio é que tem a preferência. Por quê? Porque o carbono primário, ele tem 3 hidrogênios, ele vai ser o carbono mais eletronegativo. E eletronegatividade é um preceito de atração. Fica mais difícil de arrancar um hidrogênio de um carbono primário, justamente porque ele é mais eletronegativo. Um carbono que tem menos hidrogênio é o carbono menos eletronegativo ou mais eletropositivo. Existe até uma lei chamada regra de Zaitsev. Não precisa se preocupar com isso. Então, a regra de Zaitsev fala assim, se você for remover o hidrogênio, prefira o carbono menos hidrogenado. Só que é muita lei para vocês decorarem. Já tem uma outra lei chamada regra de Markovnikov, que você vai ter que ler daqui a pouco. Não é lei, é regra, na realidade. Mas, de qualquer maneira, entre os dois carbonos, qual que tem mais facilidade para sair? O carbono secundário. Então, eu vou escolher um deles, vou tirar esse hidrogênio daqui, que vai pegar o bromo, o outro bromo entra no lugar, para formar 2 bromopropano ou brometo de isopropilo. Só que o carbono primário também vai liberar o hidrogênio, só que ele vai formar o quê? Vou tirar esse, podia pegar qualquer um deles, vou pegar esse com bromo, o outro bromo entra no lugar para formar um bromopropano ou brometo de N-propilo. Aí o que o vestibular ia fazer com vocês? Isomeria. Que tipo de isomeria plana, porque eu estou comparando os compostos, existe entre esses dois materiais? Que tipo de isomeria plana, cadeia, função, metameria, tautomeria, ou faltou ainda isomeria de função, cadeia, tautomeria, metameria ou posição. Que tipo de isomeria que você vai encontrar entre esses dois compostos? Isomeria de posição. Tira o ponto de interrogação ali e bota uma exclamação. Isomeria de posição. Está mudando a posição. Professor, mas não poderia ser metameria? Metameria precisa de heteroátomo. E o bromo não está entre carbonos, portanto, só pode ser posição. Essa é a ideia. Agora, continuamos. E se fosse uma cadeia aromática? Não muda nada, porque a cadeia aromática tem o quê? Tem o hidrogênio. Numa reação de substituição, eu vou trocar o hidrogênio. Eu vou trocar o hidrogênio por quem? Então, aqui temos uma reação com BR-BR. O que você vai pegar? O hidrogênio pega o bromo para formar o quê? O HBr, mais desenha a cadeia aromática e no lugar daquele hidrogênio coloca um bromo. Portanto, bromobenzeno ou brometo definido. Fácil. Parece difícil as reações orgânicas, mas por enquanto, olha só. Numa reação de substituição, eu vou substituir quem? O hidrogênio. Por quem? Por alguém.
caso eu tenha mais de um hidrogênio diferente, terciário, secundário e primário. Resolve grande parte desses problemas. Só uma outra curiosidade. E se eu tivesse uma nitração? A nitração usa ácido nítrico. O que nós vamos encontrar? Aquele hidrogênio pega a hidroxila para formar o quê? A molécula de água mais... Aí você desenha o NO2 para formar o nitrobenzeno. Opa, borrou aqui, deixa eu só voltar um pouquinho. Para ver se me desenho. Vai. Então, veja bem, o que acontece aqui? Agora ficou assim. O hidrogênio pega a hidroxila. Professor, por que o H não pega o NO2? Porque o que acontece? Cargas, veja bem. O carbono é negativo, o hidrogênio é positivo. Deixa eu só apagar. Bom, mas já foi. Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo aqui, ó. Pronto, ficou melhor. Então, olha só. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? O carbono. Portanto, o hidrogênio é positivo. E lá na outra estrutura, a hidroxila é negativo e o NO2 é positivo. Física, cargas opostas se atraem, portanto, vai formar a molécula de água, mas repare que esse carbono é negativo, o NO2 é positivo, coloca o NO2 no lugar. Pronto, resolve o problema. Se vocês tiverem qualquer dúvida na hora da prova, usem a regra das cargas. O positivo atrai o negativo, não tem erro. Então, aqui nós temos uma reação chamada de nitração. Agora, um cuidado básico. E se a nossa cadeia carbônica aromática já tiver um substituinte? Já tem um S preso lá. Professor, mas o que é o S? É qualquer coisa menos o hidrogênio. Pode ser uma hidroxila, pode ser um metil, pode ser um ácido carboxílico, pode ser qualquer coisa menos o hidrogênio. Quando você tem já alguma coisa presa na estrutura, você vai ter a chamada orientação orto e para, ou apenas meta. A boa notícia, só existem duas possibilidades de substituição. Ou você vai tirar o hidrogênio da posição orto e para, ou vai trocar apenas o hidrogênio da posição meta. Lembrando que posição orto é 1, 2, posição meta é 1, 3 e posição para é 1, 4. Orto, meta e para. Ah, professor, eu lembro disso. Lembra? Então vamos lá, só para fazer a lembrança final. O primeiro tipo de orientação é o chamado orientador orto e para. Orto e para. Professor, como é que eu vou saber quando que vai ser orto e para? Eu dei uma dica prática em sala e vou anotar mais uma vez aqui. Para ser um orientador orto e para, os chamados ativantes da cadeia carbônica, ativante porque deixa a reação mais rápida comparado com benzeno. Os ativantes orientadores orto e para, a dica prática. O primeiro átomo que está preso na cadeia aromática, o primeiro átomo, não o primeiro ligante, o primeiro átomo que está preso na cadeia aromática, se ele for eletronegativo, se tiver carga negativa, ele vai ser um orientador orto e para. Não é ou, é orto e para. Vai formar dois compostos distintos. Um hidrogênio da posição orto e outro hidrogênio da posição para, que é a posição 1, 2 da orto e 1, 4 da para. Então, a dica é, se o primeiro átomo que sai da cadeia carbônica daquele ligante for negativo, orto e para. Eu nem precisaria colocar outra tela, porque aí entra a lógica, não é só. Se o primeiro átomo é eletronegativo, é orto e para. Tá, professor? E se ele for positivo? Meta. Se o primeiro átomo que sai da cadeia carbônica for negativo, orto e para. Se ele for positivo, meta. Mas eu vou colocar aqui, não tem problema, só espero vocês anotarem. Se estiver muito rápido, me avisem, porque eu volto e, de qualquer maneira, os slides da aula de hoje já estão disponíveis para você lá no seu caderno do A+. Tá, os slides, e tem uma lista de exercícios com 24 questões apenas da região sul. Peguei Federal do Paraná, peguei o EPG, peguei o EM, peguei algumas questões lá de Santa Catarina, a própria Federal de Santa Catarina, para vocês treinarem bem esse tipo de sistema. Então, é importante para o nosso vestibular. Agora, se o primeiro átomo for eletropositivo, obviamente ele vai ser o orientador na posição meta. A posição meta é a posição 1, 3. Dica prática. Se o primeiro átomo que sai da cadeia carbônica, ou seja, aquele primeiro átomo que está preso à cadeia aromática for positivo, ele vai ser meta. Se for negativo, orto e para. Fácil. Se for negativo, orto e para. Se for positivo, meta. Lembre de um dos dois, porque o outro é oposto. Então, fica até mais fácil para vocês pensarem na hora da prova. Então, vamos lá, voltando. Se a sua cadeia aromática tiver um ligante preso, ele vai ser chamado de orto e para, esse ligante. Ou meta.
Professor, como é que eu vou saber quando é orto e para de maneira rápida na prova? Vê a carga do primeiro átomo. Se ele for negativo, orto e para. Se ele for positivo, meta. Ponto, resolve. Quer ver um exemplo? Se você tem exemplo, tem. Eu quero saber, não precisa nem montar a reação, eu quero saber que grupamento que o CH3 é, se ele é um orientador orto-para ou se ele é meta. Essa é a pergunta que vai ter na prova. O tolueno tem um metilbenzeno. Esse radical metil é um orientador orto-para ou meta? Aí você analisa. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o carbono. Portanto, se o carbono é mais eletronegativo, repare que ele tem carga negativa. E se ele tem carga negativa, ele vai ser o quê? Um orientador orto e para. Então, repare que ele vai fazer orientação na posição orto e para. Por quê? Porque toda a reação de cadeia aromática é eletrofílica. Para receber um eletrófilo de carga positiva, o meu carbono só pode ter carga negativa. Por isso que abre as posições 2 e 4. Mas o que me interessa é a carga do primeiro átomo. Se for negativo, orto e para. Tá, professor, e se for com carga positiva? Já vou adiantar aqui, ó. Entre carbono e oxigênio, quem que é o mais eletronegativo? É o oxigênio. Portanto, o carbono ele é positivo. E se o primeiro elemento é positivo, significa que ele vai ser um orientador em qual posição? Na posição meta. Venha, opa, ali. Então, repare que a única carga negativa para o carbono para receber o eletrófilo só pode ser da posição meta. Esqueça, não precisa nem se preocupar com isso. Na prova, ele vai perguntar assim: o ácido carboxílico, o grupamento ácido, é um orientador orto-para ou meta? Vê a carga. Se o primeiro átomo for positivo, é meta. Se o primeiro átomo for negativo, orto e para. Ponto. Fecha esse sistema. Acabou ou acabaram as reações de substituição, agora de maneira um pouco mais rápida. Como é que está meu tempo? Está tranquilo. Reações de adição. Mais fácil ainda. São 4 linhas de matéria. Se você cronometrar, não dá 15 segundos de matéria. Dá trabalho braçal, mas não tem muito trabalho intelectual. Primeira linha é a óbvia. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. E qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? Na realidade, é um alvo duplo. Mas o principal alvo que vai ser cobrado em prova é a dupla ou a tripla ligação. O alvo principal é a quebra da ligação π. Onde que ocorre a ligação π? Na dupla ou na tripla ligação? Na dupla ou tripla ligação. E o outro alvo, embora seja raro de aparecer, mas eu preciso fazer comentário. 2 ciclos, o ciclo propano e o ciclo butano. Professor, por que só esses 2 ciclos? Vocês vão lembrar lá da matéria chamada Teoria das Tensões de Mayer. Como eu tenho ciclanos, repare que eu tenho an é simples ligações. Qual que é a hibridação para um carbono de simples? sp3. Qual que é o ângulo de ligação de um carbono de simples? 109 graus e 28 minutos. Vou colocar 109 para arredondar. Portanto, um ângulo de estabilidade é 109. Quanto mais longe desse 109, mais instável o composto é. O ciclo propano é um triângulo. Triângulo tem ângulo de ligação de 60 graus. De 60 para 109 tem uma diferença tremenda, portanto, o ciclo instável. Ocorre ruptura desse ciclo. Ciclo butano é um quadrado, ângulo de ligação de 90, longe do 109, portanto, também um ciclo instável, vão fazer reações de adição com ruptura do ciclo ou ruptura do anel. Essa é a ideia. Mas é muito mais raro, mas de qualquer maneira, o nosso grande objetivo é a dupla ou a tripla ligação. Então, o que você vai ter? Um esquema geral. Qual que é o alvo? O alvo é a dupla, e aí facilita também para você saber quando que é adição e quando é que é substituição. Quando você encontrar uma dupla ou tripla entre carbonos, ou entre quaisquer elementos, é uma reação de adição. A não ser que você tenha cadeia aromática, mas a cadeia aromática vai ter a bolinha, não vai nem se preocupar com isso aí. Eu tenho uma dupla ligação, vou arrebentar a ligação π, e quando eu arrebento a ligação π, eu vou formar 2 ligações sigmas. 2 lugares para você adicionar. O que eu adiciono? O que tiver lá para disponível. O A vai para o primeiro carbono, o B vai para o segundo, para formar esse composto aqui. Então, a ideia da reação de adição é adicionar. Em qual lugar? Nos 2 átomos que apresentam a dupla ou tripla ligação. Professor, tem como exemplificar isso? Tenho. Veja bem, uma das reações mais importantes da química está aqui, ó. A hidrogenação. Repare que nós temos um alvo. Qual é o meu alvo? Os 2 carbonos que apresentam dupla ligação. H2 são 2 átomos de hidrogênio.
Um hidrogênio vai lá para aquele CH2, outro hidrogênio vai para o CH para formar o quê? CH3, CH2, CH3, ou seja, forma o propano. Então, o propano reage com hidrogênio porque tem dois átomos, um para cada átomo que apresenta a dupla ligação. Fácil. Então, a hidrogenação da dupla, da tripla, funciona pela quebra da ligação π. Professor, mas só vale para a dupla entre carbonos? Não. Quer ver outro exemplo? E se eu tivesse um aldeído, por exemplo? Qual é o alvo do ataque da minha reação? A dupla. Professor, mas a dupla está entre carbono e oxigênio, não importa. O alvo é a dupla ou a tripla. Ponto final, fecha a gaveta, bota um cadeado nessa informação. O que acontece? Um hidrogênio vai para o oxigênio, outro hidrogênio vai ali para o carbono para formar o quê? Aí você vai ter um CH3, CH2. Repare que esse carbono já tem um H. Mais um H vira CH2, arrebenta a dupla ligação, vira um OH. CH3, CH2OH, vira o quê? Um álcool primário. Então, a hidrogenação desse aldeído forma um álcool primário, porque a hidroxila está presa no carbono primário. Fecha esse sistema. Agora, um cuidado. Aqui está fácil porque os átomos são iguais. E se os átomos forem diferentes, como o HBr? Qual que é o alvo? O CH e o CH2. São os nossos dois alvos. Professor, mas esse CH3 é só um espectador. Para onde que vai o hidrogênio e para onde que vai o bromo? Repare que esse hidrogênio tem carga positiva e esse bromo tem carga negativa. O hidrogênio é um eletrófilo e o bromo é um nucleófilo. Para onde que vai o hidrogênio? O hidrogênio, ele prefere ir para o CH2 ou ele prefere ir para o CH? Para qual desses dois carbonos o hidrogênio prefere ir? Aí vem uma regra, deixa eu já colocar a regra aqui, ó. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, ó. A chamada regra de Markovnikov. Soletrem Markovnikov, não precisa, mas ele vai estar presente na sua questão. A regra de Markovnikov, ela é estranha, já tive que usar já, a regra de Markovnikov é estranha, por quê? Porque eu preciso que vocês entendam o seguinte, é só difícil escrever. A regra diz o seguinte, que o hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado. Olhem bem, a regra de Markovnikov para adição indica que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Bom, só voltar um pouquinho agora para vocês compreenderem. A regra está aqui, ó. Para onde que vai o hidrogênio? Ele vai para o CH2, enquanto o bromo, sem muita opção, vai para o CH para formar o quê? CH3, CH, CH3, e o bromo entra no carbono central. Essa é a ideia. Então, a regra de Markovnikov fala que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Fácil. Então, ali está a nossa regra. Só que é uma regra. Toda boa regra tem a sua exceção. E com essa exceção eu fecho toda a parte teórica das reações de adição. A única exceção é na presença do peróxido. Então, fiquem muito atentos quando aparecer o peróxido na seta, na parte de cima, na parte de baixo ou no texto. Muito cuidado com a palavra peróxido, porque é uma regra. A regra diz o seguinte, que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. Se tiver o peróxido, é uma exceção. E se é uma exceção, para onde que vai o hidrogênio? Para o carbono menos hidrogenado, a chamada regra anti-Markovnikov. Olha só, a regra de Markovnikov diz que o hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado. A não ser que tenha o peróxido, que acontece o inverso. Professor, como assim o inverso? Presta atenção aqui, ó. Propeno reagindo com HBr na presença do peróxido. É a mesma reação anterior, só que agora eu coloquei um peróxido. Qual que é o alvo do ataque? A dupla. Professor, mas o hidrogênio não vai lá para o CH3, não é o CH3 o mais hidrogenado? Não. O alvo do ataque é a dupla ou a tripla. Se nessa dupla ou tripla eu tiver mais ou menos hidrogênio, é aí que vem o nosso interesse. Como eu tenho peróxido, repare que o peróxido aparece, para onde que vai o hidrogênio? Regra anti-Markovnikov, ou seja, o hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. E aí vai formar esse composto aqui, ó. Cuidado. Então, cuidado com a palavra peróxido. E nessa frase aqui, eu encerro toda a teoria das reações de adição, que vê cronométrico. Numa reação de adição, o alvo é a quebra da dupla ou da tripla ligação, ou ciclo propano e ciclo butano, que é raro, de qualquer maneira, preciso comentar.
Caso você tenha hidrogênio, esse hidrogênio prefere o carbono mais hidrogenado, pela regra de Markovnikov. A não ser que você tenha o peróxido acontece regra anti-Markovnikov. Ponto final. Acabou todas as reações de adição. Porém, tem uma reação que nas últimas provas da Federal ela cobrou. A hidratação, aqui pode pular, a hidratação de tripla ligação. Olhem bem o que acontece aqui. Eu tenho uma tripla. Qual que é o alvo do ataque? A tripla ligação. Quais são os átomos que têm a tripla? O carbono sozinho e o carbono CH. Como eu tenho água, a água é HOH. Para onde que vai o hidrogênio? Ela vai para o carbono mais hidrogenado, enquanto que a hidroxila vai para o carbono menos hidrogenado, para formar o quê? Repare que forma o seguinte, ó. Esse H vai para o CH para formar CH2, arrebenta uma das ligações pi, tem três ligações, duas pis e uma sigma. Vai ficar uma sigma e uma pi. E a hidroxila, só que aqui tem que tomar um grande cuidado. Que função orgânica eu tenho aqui, ó? O que é uma hidroxila presa no carbono de dupla ligação? A professora, hidroxila no carbono de dupla pertence à função enol. E o enol é um composto instável. Toda vez que você tiver a hidroxila no carbono de dupla, eu vou ter um enol. E esse enol é instável. E o que acontece com esse enol? Até vocês vão lembrar que parece refrão de música de axé. A dupla desce e o hidrogênio sobe. E na hora que a dupla desce e o hidrogênio sobe, vai formar o quê? Vai formar uma cetona. E quando eu tenho enol com cetona ou enol com aldeído, qual é o tipo de isomeria que é cobrada? Tautomeria. Por isso que essa reação é uma reação importante para a prova, porque além de você ter funções orgânicas diferentes, ele pode cobrar a isomeria por tautomeria. Então, atentos. Hidratação de carbono de tripla forma enol, e o enol é instável, ou ele vai virar aldeído, ou vai virar cetona, ou vai virar amida, como aconteceu na última prova da Federal do Paraná. Então, atentos quando eu tiver uma tripla ligação. E aí, para fechar o nosso sistema, falta a última ligação, volta um pouquinho, que é a chamada reação de eliminação. Só que a reação de eliminação, eu vou trabalhar assim, ó. Só vou trabalhar assim que fica mais fácil. Quando eu falo em eliminação, a eliminação é o inverso da adição. Na adição, eu vou quebrar a dupla para adicionar. Na reação de eliminação, eu tiro aqueles grupos que estão presos na cadeia para formar a dupla ou formar outra função. Só que quando eu falo em eliminação, estou falando em desidratação, que é a eliminação do quê? De água. E o que importa para vestibular, todos os vestibulares até agora que cobraram eliminação, eles vão cobrar só isso, uma tela. Desidratação de álcool. Intra e intermolecular, língua portuguesa. O que é o prefixo intra? Dentro. E inter, fora. Não, inter é entre. Cuidado aí. Intra, dentro da cadeia, e inter é entre moléculas. Desidratação intra e desidratação inter. Primeiro, o álcool tem uma hidroxila. Essa hidroxila está louca para virar uma molécula de água. Se eu pegar o hidrogênio do vizinho, do carbono vizinho, hidroxila com mais o hidrogênio, água, e o que forma na desidratação intermolecular? Uma dupla ligação, forma um alceno. Então, todo álcool, quando faz a desidratação intra, a hidroxila daquele carbono precisa de um hidrogênio de um carbono vizinho. Professor, se não tiver carbono vizinho, não tem reação. Então, a desidratação intra necessita da hidroxila com hidrogênio vizinho para formar a molécula de água, e o que eu formo no lugar? Uma dupla ligação. Porém, a desidratação inter é entre moléculas. A hidroxila de uma cadeia interage com a hidroxila da cadeia 2 para formar o quê? A água e um éter. Aqui tem uma dica prática. Repare que as 3 últimas letras do inter formam a função éter. Cuidado que não é éster, é éter. A desidratação inter forma um éter. Portanto, é uma lembrança. É ridículo, mas dá para lembrar. Então, a desidratação intra forma alceno e a desidratação inter forma um éter. Agora, por desencargo de consciência, a desidratação de ácido, tanto intra quanto intermolecular, só pode formar uma única função, o anidrídeo.
Lembra da aula passada que o anidrido é função do torcedor, que é um oxigênio no centro e os dois braços comemorando o gol do Paraná. Tadinho do Paraná, tá quase indo para a Série C, mas de qualquer maneira, a esperança é a última que morre. Então, o anidrido, desidratação intra e inter, não importa qual seja, sempre vai formar o anidrido. Ponto, resolve esse material. Agora, para fechar com chave de ouro, a oxidação. Então, aqui tem a eliminação, esse aqui é a mesma coisa, já comentei aqui, as reações de oxidação. São 3 tipos de oxidação que vai me interessar. 3 tipos. Primeiro, oxidação. A oxidação nada mais é do que uma entrada de oxigênio ou uma saída de hidrogênio. Oxidação, oxigênio, entrada de oxigênio ou saída de hidrogênio. Essa frase é importante. Se quiser anotar, até anota. Oxidação é uma entrada de oxigênio, adição de oxigênio ou saída de hidrogênio. E o contrário, a redução é uma entrada de hidrogênio e saída ou saída de oxigênio, das duas. Então, veja bem, a oxidação, adição de oxigênio, até poderia colocar E/ou, que muitas vezes você adiciona o oxigênio e retira hidrogênio, pode acontecer os dois. E a redução é uma adição de hidrogênio, que é a hidrogenação, ou a saída do oxigênio. São os dois processos que você tem. 3 grandes reações de oxidação e redução que eu preciso comentar com vocês. 3. Posso? Dúvidas? A primeira, a oxidação branda. A oxidação branda funciona assim, é muito simples. Arrebenta a ligação π e cada carbono que tinha dupla ligação recebe uma hidroxila. A oxidação branda, tá aí o esquema, já não precisa nem notar isso aqui de cima, anote só o esquema. A oxidação branda quebra a dupla ligação e cada carbono recebe oxigênio. E como que eu vou receber esse oxigênio na forma de hidroxila? Pronto, essa oxidação branda. Quando você tem muita água, meio básico, arrebenta a dupla e cada carbono recebe uma hidroxila. Quer ver o exemplo? Tá aqui, ó. CH3, CH, CH2, uma oxidação branda. O que vai acontecer? Então, repare que eu tenho CH3, CH, CH2. Arrebenta a dupla ligação e como é uma oxidação, o que entra? Uma hidroxila no primeiro, uma hidroxila no segundo carbono. Pronto, resolvido o material. Professor, e o resto acabou? A oxidação branda ou suave arrebenta a dupla ligação e cada carbono de dupla recebe uma hidroxila. Ponto, resolve esse sistema. Acabou essa parte da matéria. Outra reação importante chamada de ozonólise. Opa, não veio aí. Travou aqui meu computador. Opa, agora veio. Ozonólise. Ozonólise. Ozônio até apareceu nas mídias aí nos últimos tempos. Tinha um prefeito meio maluco de uma certa cidade que estava fazendo uma certa terapia ao combate do Covid, em que ele mandava colocar ozônio em certas cavidades. Tem um maluco para tudo. Mas, de qualquer maneira, a ozonólise é uma quebra com ozônio. Como é que funciona a ozonólise? Também envolve dupla ou tripla ligação. São reações em que você quebra o composto pela dupla ou tripla. Arrebenta a dupla ligação e cada um dos 2 carbonos que tinha dupla ou tripla recebe um dupla O. Isso que vai funcionar. Arrebenta a dupla, arrebenta a tripla ligação e cada carbono que você tinha dupla recebe uma carbonila, que é o C dupla O. Quando você tem a oxidação branda, é uma hidroxila. Quando você tem a ozonólise, arrebenta, forma fragmentos, e cada carbono recebe um dupla O. Fácil também. É duro lembrar na hora da prova, mas a ozonólise, lise, quebra. Cada carbono recebe o oxigênio. Só que como eu tenho 2 ligações apenas, eu tenho que formar mais 2. E para formar 2 ligações com oxigênio, só pode ser um dupla O. Professor, tem como exemplificar? Tenho. Veja bem, o composto está aqui. Qual que é o alvo do ataque? O alvo do ataque é essa quebra aqui, ó. Eu vou quebrar o composto e vou formar 2 fragmentos aqui. Simplesmente esse fragmento para cá, ele não existe mais. O que eu vou formar lá naquele fragmento? Eu vou formar um CH3, C dupla O preso a H. É o fragmento que eu tenho para cá. Eu vou colocar cores diferentes já já. Então, CH3, C dupla O preso a H. Que função orgânica eu tenho ali? Um aldeído. Mais, vou trocar de cor agora, no outro fragmento. Repare que esse CH3 aqui, eu posso jogar ele para cá, ó. Ele vai ficar um CH3. Esse CH3 aqui, ó, é esse CH3 aqui de cima.
C dupla O, e o outro CH3 da ponta direita. Esses dois CH3 são só observadores. Que função orgânica eu tenho produzido aqui? Uma cetona. Portanto, a ozonólise arrebenta o composto pela dupla. Cada um dos carbonos que tinha dupla ligação recebe um dupla O. E qual é o grande objetivo da ozonólise? O grande objetivo da ozonólise é produzir ou aldeídos e ou cetonas. Aldeído e ou cetonas, ou seja, ou só aldeídos, ou só cetonas, ou uma mistura de aldeídos com cetonas. Essa é a grande função da ozonólise. Ozonólise, quebra pelo ozônio. Cada carbono que tem dupla ligação recebe dupla O. E o terceiro oxigênio vai para a água para formar o peróxido de hidrogênio. Fechou? Penúltima reação de oxidação. Aqui vocês vão fazer o esqueminha, ó. Alcenos, alcinos, alcadienos e ciclanos. Vale para qualquer tipo dessas cadeias aí. O que você precisa lembrar? Que o carbono primário, veja bem, só me interessa isso aqui, ó. Carbono primário vai formar CO2 e água. O carbono secundário vai formar ácido carboxílico e o carbono terciário forma cetona. Professor, é importante anotar isso aí? Eu acho que é importante. Olha só. O carbono primário da dupla, da tripla, da cadeia fechada, vai formar CO2 e água, se bem que não tem carbono primário em cadeia fechada. Então, o carbono do alceno, do alcino e do alcadíeno, se for primário, esse carbono primário vai virar CO2 e água. Se você tiver um carbono secundário, aí entre todos, alcenos, alcinos, alcadienos e cadeias fechadas, esse carbono secundário vai virar um ácido carboxílico. E se você tiver um carbono terciário, esse carbono terciário vira cetona. Sempre, sempre, sempre é assim que você vai trabalhar. Então, isso vale para alcenos, alcinos, alcadienos e cadeias fechadas com simples ligações. Primário, CO2 e água, secundário, ácido, terciário, cetona. Quer ver um exemplo, só para vocês terem uma ideia? Aqui embaixo, ó. Se eu pegar o propeno e oxidar de forma enérgica, repare que esse, dá para ver que é verdinho, dá. Esse é um carbono secundário e o carbono azul é um carbono primário. Repare que eu tenho dois carbonos diferentes. Nesse carbono verde, que é o carbono secundário, repare que o carbono secundário vira o quê? C dupla O presa OH, vira um ácido carboxílico. E esse carbono azul, que é um carbono primário, ele vai virar o quê? CO2 e água. É assim que vai funcionar sempre. Então, tem o grande segredo da prova objetiva. Vê os carbonos. Se for primário, CO2 e água. Se for secundário, forma ácido. Se for terciário, forma cetona. Isso mata grande parte das questões. Quer ver outro exemplo? Aqui, ó. Oxidação. Repare que eu vou quebrar, deixa eu ver se tem um carbono aqui, ó. Tem, quer ver? Ó. Esse é um carbono secundário e o outro carbono é um carbono terciário. Você já sabe a resposta, o que vai acontecer. Vou arrebentar o composto por aqui, ó. Na hora que eu arrebento por aqui, esse carbono secundário vai virar o quê? Vou deixar aqui no vermelho. CH3, C dupla O preso a OH. Pronto, já temos o ácido formado. Agora, o que vai formar no outro fragmento? CH3. Esse carbono terciário vira o quê? Uma cetona. E outro CH3 só para constar nossa estrutura. Ou seja, a oxidação do carbono secundário vira ácido carboxílico, o terciário vira acetona, e se eu tivesse um carbono primário, viraria CO2 e água. Sempre assim que funciona. Agora, isso aqui é muito mais importante do que você imagina. Deixa eu colocar aqui, ó. A oxidação de álcool. Estamos quase terminando. Só mais 2 minutinhos de encerro aqui, ó. Oxidação enérgica de álcool. Isso aqui cai muito em prova. Qualquer prova que você vai fazer. Álcool primário vai virar aldeído e posteriormente ácido carboxílico. Álcool secundário vira cetona e álcool terciário não reage. É um esquema. Álcool primário, aldeído e ácido carboxílico. Álcool secundário vira cetona e álcool terciário não reage. Não reage. Ponto final. Essa é a ideia da nossa oxidação. Então, eu acredito que na prova do Enem cai muita parte do bafômetro, e o bafômetro usa a oxidação de álcool. Álcool primário vira aldeído e vira ácido, secundário vira acetona e terciário não reage. Fechou? E a última parte, só para mostrar ali, ó, que eu tenho um álcool primário, vai virar aldeído e ácido. Outro exemplo, um álcool secundário, que é o carbono secundário, vai virar uma cetona, e o álcool terciário, como não tem hidrogênio no carbono, ele não reage.
Só para mostrar os exemplos que tem aqui. E aí, para fechar, está em cima do meu horário, a esterificação. Importante para vestibular. Só que eu mato a esterificação com dois, ou seja, vou matar dois coelhos com a mesma cajadada. Quer ver? Ácido, quando reage com álcool, produzindo água mais éster. Como é que é o nome da reação que produz um éster? Esterificação. Agora, quando o éster é quebrado pela molécula de água, essa reação vai ser chamada de... Opa, volta um pouquinho aqui. Aqui, esterificação chamada de hidrólise. A reação, ela tem dois sentidos, é uma reação em equilíbrio. Ácido, quando reage com álcool, vai produzir éster mais água, esterificação, que produz um éster. Agora, se o éster reagir com a água, o éster é quebrado pela molécula de água, hidrólise, quebra pela água, formando o ácido e o. Ponto. Agora sim, fecho toda a parte de reação orgânica com as principais informações. Fecho por aqui. Então, encerramos o nosso ano. Deixa eu sentar um pouquinho aqui para com vocês. Então, vejam bem, deixa eu acender a luzinha aqui também um pouquinho. Aqui fica melhor. Então, fecho por aqui. Deixa eu só sair um pouquinho aqui para vocês entenderem. Ano que vem nós vamos continuar, mas eu vou desejar agora, já que o tempo está estourado, mas de qualquer maneira, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo para você, para sua família, para os seus familiares, amigos e coisas do gênero. Se cuidem, o bicho está pegando pelo vírus aí, e espero que 2021 seja muito melhor. Para vocês vai ser, com certeza. Porque vejam bem, daqui a uns 20 anos, vocês vão estar pensando assim, nossa, eu sobrevivi a uma pandemia, e em 2021 eu passei no vestibular que eu estava tanto desejando. Ou seja, 2021 vai ser um ano de vitória para vocês. Ou seja, é um ano que vocês superaram um grande problema mundial, um vírus fatal, e passaram no vestibular. Então, espero vocês daqui a algumas semanas lá nos preparatórios para o Enem, preparatórios lá para a prova da Federal, segunda fase, tudo que se vier pela frente, nós estamos aí ainda disponível. Então, desejo a vocês um ótimo Natal, boas festas, Ano Novo, se cuidem, cuidem dos seus, e aí daqui a poucos dias nós estamos novamente nos encontrando, acho ainda de forma virtual, mas é assim que funciona. Então, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, abençoe a família de vocês, e desejo a vocês boas festas, bom Ano Novo, bom 2021, que tem que ser melhor do que 2020, tem que ser melhor. Então, desejo a vocês boas festas, bom Natal, bom Ano Novo, e fique com Deus, fechou? Abraço e até daqui a alguns dias em janeiro para trabalhar esse nosso preparatório por esse ano. Vocês são feras, vocês são guerreiros, são guerreiras, e acredito na sua aprovação, fechou? Abraço e até daqui a alguns dias.